Então, só para constar no vídeo, pessoal, sejam bem-vindos à aula 18, a aula sobre LCD, Liquid Crystal Display. O LCD que a gente vai trabalhar, a LCD é uma tecnologia amplamente difundida, né? Todo mundo conhece o que é LCD, todo mundo sabe o que é LCD. Provavelmente vocês estão usando um display de cristal líquido agora, se não já usando a tecnologia mais moderna, que são os displays de OLED, né? LED orgânico. Eu vou mostrar aqui para vocês o dispositivo que a gente vai trabalhar. Então, mais precisamente, nós vamos trabalhar com este dispositivo aqui, que você vê muito frequente em diversos produtos aí no mercado. É um display de cristal líquido, ele tem diversas opções, tá? De luz de fundo, iluminação azul, iluminação branca, tem de 2 linhas, tem de 1 linha, tem de 4 linhas, tem vários modelos. Esse LCD, ele possui, então, vários caracteres, né, espaços para você escrever caracteres, e quando você liga ele a primeira vez, ele fica mais ou menos com essa carinha aqui. Ele tem uma linha, né, que fica em preto e a outra linha de baixo fica vazia. Então, a gente vai aprender a configurar e usar esse LCD na aula de hoje. Então, só para mostrar para vocês, o LCD em si, ele tem uma conexão paralela. As linhas de dados que a gente se comunica com o LCD é uma linha de vários fios, né? Então, eu tenho 11 fios ao total, contando 8 de dados, mais 3 de controle. Tentar botar aqui na tela. Não sei se eu vou conseguir. Enfim, não dá para ver direito, mas dá para ver aqui que tem vários pinos, né? Então, esses são os pinos de comunicação paralela, são vários pinos. Alguns deles, esses 3 aqui, são pinos de alimentação, os 2 aqui do canto também são pinos de alimentação. Um desses pinos é chamado de controle de offset, tá? Que você alimenta com uma tensão necessária para regular o contraste do LCD. O curioso é que os LCDs, quando a tecnologia foi descoberta, os LCDs, eles duravam, assim, minutos, tá? Era o tempo de você mostrar um relógio funcionando, fazer o vídeo, bater uma foto e logo em seguida ele queimava. Então, a tecnologia não estava madura e o pessoal não sabia por que os LCDs queimavam. Então, o interessante é que, pelo vídeo, vocês viram que o LCD, ele é uma tecnologia de moléculas que polarizam a luz, dependendo do campo elétrico que você aplica a esse líquido, né? As moléculas dentro do líquido, já que ela tem fluidez, elas conseguem se reorganizar. Então, elas formam naturalmente, se você não colocar nenhuma polarização elétrica, elas se arrumam em forma de cristal, e se alinham de forma a formar uma helicoide, que faz com que a luz que é polarizada num sentido, ela saia no outro sentido, ela vem polarizada 90 graus. Então, isso é muito interessante. Aí, quando você aplica uma tensão, esses elementos, essas moléculas se mudam de posição, né, por conta do campo elétrico, e aí você não tem mais esse efeito de polarização da luz, de mudança da polarização da luz. Então, é assim que você consegue permitir ou não a passagem de luz através de pequenas janelinhas que a gente chama de pixel. Se você olhar bem pertinho do seu LCD, você vai ver que dá para ver os pixels. Não sei se dá para ver aqui nessa imagem. Vamos ver se vai. Não sei se dá para ver, mas alguns desses quadradinhos aqui você consegue ver que tem dentro do quadradão preto, tem uns quadradinhos menores. Né? Dá para ver sim, Difícil de ver. Dá para ver sim, professor. Bacana. Então, esses são os pixels. Cada pixel a gente controla individualmente, e aí você consegue pintar ou não de preto, dependendo da tensão que você colocar. Deixa eu tirar isso aqui. Voltar para trás, o zoom. A imagem está chegando com muita lentidão para mim, porque essa câmera aqui está conectada no Wi-Fi. E essa outra aqui está conectada no cabo. Então, essa aqui é mais rapidinho. Mas tudo bem. Então, gente, o que a gente faz? 11 pinos para controlar o LCD é muita coisa. Então, é interessante, às vezes, a gente diminuir a quantidade de pinos.
A LCD, na época que eles foram criados, tinham três tecnologias predominantes de controladores. Tinha a Hitachi, a Intel e a Sony. A Sony, não me lembro qual era a outra, a terceira. Mas a Intel e a Hitachi eram os grandes predominantes do mercado. O controlador da Hitachi era muito mais barato que o da Intel, então ele ganhou muito mais popularidade. E a gente até meio que usa como sinônimo, né, o protocolo LCD, como um protocolo desenvolvido pela Hitachi na época, o controlador famoso HD 4400, ou 4410, porque tem variantes, né, 44XX. Esse controlador é um controlador que se comunica de forma paralela, só que ele tem dois modos. Ele pode usar os 8 pinos aqui do LCD, os 8 pinos de dados mais os 3 de controle, ou ele pode usar o chamado modo 4 bits, em que a gente vai escrever um byte em duas parcelas de 4 bits. Então, ao invés de escrever 8 bits por vez, eu vou escrever 2 vezes 4 bits. Isso é bastante interessante, porque me permite economizar 4 bits, que são, assim, é um recurso extremamente precioso de um microcontrolador, são os pinos. E para ir além, a gente ainda pode reduzir ainda mais a quantidade de pinos. A gente pode usar um conversor de paralelo para digital. Então, esse conversor aqui é um circuito integrado que recebe dados de maneira serial através desses pinos aqui. Então, ele se comunica via I2C, e a cada byte que eu recebo na comunicação I2C, ele converte aqui em 8 pinos na saída, em paralelo. Então, ele converte de serial para paralelo. Esse cara a gente encaixa no LCD. Muitas vezes você já compra ele pré-soldado. Ele vem aqui, você solda ele aqui, e ele é feito para o LCD, ele pensa também na alimentação. Ele vem com um pequeno potenciômetro, esse potenciômetro azul aqui, que é usado para regular a tensão de offset. Então você usa esse potenciômetro para ajustar o contraste do seu LCD. Posso mostrar aqui funcionando também. Então, se você não está vendo muito bem os caracteres, ou apesar da sua configuração, você só está vendo quadradinhos pretos e brancos, você pega uma chavinha, às vezes um canivete, uma faquinha, uma chave, e bota aqui nesse potenciômetro e ajusta para trás e para frente até você ver os seus caracteres. Esse dispositivo tem um outro recurso interessante, que é esse jumper aqui. Esse jumper permite você desligar e ligar manualmente a retroalimentação do LCD. Então, você pode remover essa chavinha aqui, se você quiser desligar a luz do LCD. Porque muito LCD você consegue ver em luz natural. Porque a luz que bate, né, que é a luz que vem do ambiente, bate no fundo, reflete e parte você consegue ver de volta. Alguns LCDs são, inclusive, projetados para fazer isso, né? Por exemplo, o Kindle, que é o Kindle mais simples, né? Eu não sei nem se mais se vende ainda, mas o Kindle mais simples, você só consegue ver o que está escrito naquela tela se você tiver luz ambiente. Então, ele funciona com um espelho atrás. Então, gente, com isso eu vou iniciar a aula de LCD. Então, com essa explicação, vocês têm algo... E aí quando você solda, só para terminar a explicação, quando você solda esse dispositivo aqui no LCD, eu recomendo que vocês conectem os fios, não separem os jumpers, né, que vocês forem usar individualmente. Usem os fios conectados, quando você compra eles vêm em pacotes juntos, né? Então não desconectem, já que você vai usar conjuntos lógicos, né, de 4 fios, não desconecte eles, não solte eles assim, né, desencapando um por um, ou melhor, soltando um por um. Eu gosto de deixar eles juntos porque, primeiro, deixa mais rigidez mecânica, e segundo, que fica mais organizadinho na sua montagem. Então é o caso aqui dessa montagem que eu mostrei para vocês, onde está conectado o meu LCD. Eu até gosto de usar aqui, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo, é a interface B1, né? A interface que está conectada nos pinos P4.1 e P4.2 do I2C. Então, vocês estão vendo que eu prefiro usar essa interface porque ela fica próxima aqui aos terminais de alimentação de 5 volts. O LCD é um dispositivo que se comunica, que ele é alimentado com uma tensão de 5 volts. Então, é interessante que você conecte, é necessário que você conecte ele nos 5 volts, apesar da comunicação da linha I2C ser feita em 3.3. Tá? Então, isso aqui é a conexão, a maneira como a gente conecta o periférico, e agora vamos ver como é que ele opera.
Pelos vídeos, vocês viram que o desenvolvimento que a gente vai fazer aqui, ele foi quebrado em 3 etapas. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu Code Composer, e caso a gente comece a ter dúvidas, a gente volta e eu explico aqui no quadro. O Christian está perguntando, quais são os pinos? Os pinos são os pinos da interface P1, o pino P4.1 e P4.2 para comunicação serial, e os pinos de alimentação 5 volts de GND. Então, ele é alimentado com 5 volts, e os pinos de comunicação 4.1 e 4.2. Então, vamos começar a nossa aula criando já uma biblioteca de LCD. Então, eu vou pegar aqui na pasta libs, vou criar mais 2 arquivos, lcd.c e lcd.h. E aí eu vou começar do zero, né? Vou apagar tudo que tem dentro aqui. LCD. Então, a nossa biblioteca de LCD, por enquanto, não tem nada. E aí, para ajudar o desenvolvimento da biblioteca de LCD, aqui na nossa biblioteca que a gente fez de I2C, né, na aula retrasada, antes da prova, eu criei uma funçãozinha para facilitar, que é o I2C Write Byte, que é, na verdade, uma função que só encapsula a rotina I2C Write que a gente fez. Essa rotina vai facilitar bastante, porque a gente vai fazer muito a script de 1 byte apenas, e não vai usar a chamada genérica de vários bytes do I2C Write. Então, o que eu fiz? I2C Write Byte, ela recebe como parâmetros de entrada um endereço e 1 byte, e ela vai chamar o I2C Write para escrever no periférico que tem o endereço ADDR, e vai passar como parâmetro o ponteiro para o byte que eu enviei, e vai indicar que eu tenho apenas 1 byte para escrever. Então, é só um encapsulamento, né, desse I2C Write aqui dentro. E aí, o retorno dessa função vai retornar dentro dessa função maior. Então, é um encapsulamento para deixar a nossa vida um pouco mais fácil. Então, vamos lá para o LCD. No LCD, eu queria botar algumas funções simples, tá? Eu queria, por exemplo, um LCD print, para a gente poder fazer, por exemplo, print Hello World, né? Eu queria uma funçãozinha para inicializar o LCD, e é só isso que a gente vai expor para o usuário, tá? A gente não vai expor mais nada, porque as outras funções a gente vai escrever dentro da rotina LCD, dentro da biblioteca LCD. Então, vamos ver o que a gente vai desenvolver. O LCD print, então, como eu espero escrever caracteres, eu vou pegar, então, como parâmetro de entrada, um ponteiro para bytes, um ponteiro para chars, né? Então, eu vou chamar isso aqui de uma string, uma str. Já em LCD.c, a recomendação do vídeo foi que a gente fizesse o desenvolvimento dele em camadas. Então, vou primeiro incluir as bibliotecas que a gente for usar. Como a gente vai usar comunicação em I2C, eu vou incluir a biblioteca de I2C que a gente for usar, tá? E o resto a gente vai adicionando manualmente. Então, vamos lá. Eu quero escrever funções para escrever um nibble no LCD. E para isso, eu vou escrever... eu vou receber como parâmetro de entrada o nibble. Tá? E aqui o nibble o que é o nibble, né? O nibble é um conjunto de 4 bits. Nibble igual a agrupamento de 4 bits. Numa palavra, né, um byte é escrito dessa forma. O byte AB tem o nibble A e o nibble B, né, porque em binário ele é formado por 4 bits mais 4 bits. Os primeiros 4 bits, então, representam o nibble mais significativo e os segundos 4 bits representam o nibble menos significativo. Então, como o parâmetro ele recebe 8 bits... Só um instantinho. Como o parâmetro de entrada recebe 8 bits, desse byte aqui, eu vou usar apenas os 4 bits menos significativos, tá? Dentro desse nível aqui, eu quero passar como parâmetro, por exemplo, o valor 0,2. Então, somente 0x2. Então, é o nibble menos significativo desse byte. Além do nibble, eu vou passar também um parâmetro, né, para a gente saber se isso aqui é um caractere ou se é uma instrução. Eu vou chamar esse parâmetro de ischar. É um caractere ou não? Porque se não for um caractere, é uma instrução.
E aí eu vou definir, né? Quero usar isso aqui de maneira bastante intuitiva e com semântica carregada, né? Então, vou definir duas macros, uma macro chamada char e outra chamada instruction, instr. Quando eu for usar essa rotina, eu vou fazer assim, write nibble, e aí eu vou escrever o nibble 2 e vou indicar que eu quero uma instrução. Ou eu vou indicar que eu quero um char, tá? Por isso que eu boto esses defines aqui em cima. A gente vai ver depois que o melhor lugar para esses defines é, então, no lcd.h. Vamos já fazer isso agora, né? Vamos levar esses defines lá para o lcd.h e vamos incluir o lcd.h aqui. O que o write nibble faz? O write nibble precisa imitar o comportamento do pulso de enable. Então, o enable vai gerar um pulso, né, que vai de 0 para 1, depois volta para 0. Então, eu tenho pelo menos 3 etapas aqui, né? Essa etapa onde o enable é igual a 0, essa etapa onde o enable é igual a 1 e essa etapa onde o enable é igual a 0. E aí a gente tem que pensar da seguinte forma, onde estão conectados esses bits, né? Esses bits de controle. Lá no vídeo, o LCD, no vídeo do LCD, eu coloquei a conexão, né, como sendo uma conexão que começa lá do bit menos significativo, deixa eu olhar aqui no LCD, é o RS, depois vem, então esse é o bit menos significativo, o RW, depois vem o enable, e aí vem todos os bits de dados, né, vem o backlight, BT, e aí vem os bits de dados, né, que é o D4, deixa eu mostrar aqui no quadro, para ficar mais simples. Então, olha só, lá no LCD, a gente conectou o conversor de serial para paralelo e 2C para paralelo, né? Três, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui entra I2C e aqui sai paralelo. A gente conectou esses fios da seguinte forma, os 3 bits menos significativos, então esse aqui é o bit 0 e esse aqui é o bit 7, tá? Então, o bit 0 aqui é olhando aqui para o LCD, é o RS, depois vem o RW, depois vem o enable, depois vem o backlight, depois vem os dados, né, que é de D4 até o D7, que é a parte mais significativa da palavra. Então, quando eu escrever em 2C um conjunto de 8 bits, eu estou escrevendo nesses bits de controle e nesses bits de dados. Como a escrita é feita através de pulsos de enable, então eu tenho aqui o D4 até D7, os bits de dados, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma escrita de 1 byte, eu tenho que fazer 2 pulsos, um para receber a parte mais significativa e o outro para receber a parte menos significativa do nibble. E para isso eu vou dar, então, 2 pulsos do enable. Mandar o enable um pulso aqui e outro pulso aqui do enable. Isso para o RS e o RW, né? RW, lembra que RW barra e o RS é o Register Select. O RS tem aquele significado 0 se for uma instrução e 1 se for um
caractere. E o RW é 1 se for uma leitura e 0 se for uma escrita. Então, como eu quero escrever, eu vou manter RW em 0, vou manter RS no valor que eu quero. Por exemplo, se eu quero escrever um caractere, eu mantenho em 1. Se eu quiser escrever uma instrução, eu mantenho em 0. Então, RS é o parâmetro que eu estou chamando na minha função de is_char. Certo? Então, isso aqui é o valor que é passado pelo usuário. É o is_char. Além disso, o que a gente pode perceber? Que durante a escrita de um nibble, eu tenho claramente 3 etapas aqui. 1, 2 e 3. Nessas 3 etapas, eu vou precisar escrever, além do valor do nibble, eu preciso escrever 0 no enable, 0 no read and write e is_char no rs. Depois eu preciso escrever 1 no enable, 0 no read and write, o is_char mantém igual, depois enable vai para 0 e 0 no read and write. Tá? Então, a gente vai compor essas palavras agora no Code Composer. Vamos ver como é que fica o código seguindo essa lógica. Professor, o write fica 0 o tempo todo, porque é sempre uma escrita, né? Exatamente, perfeito. Como é sempre uma escrita, eu vou manter o read and write em 0 para escrever. Se fosse LCD read nibble, né, que vocês depois vão fazer, aí você teria que manter o read and write em 1. Então, eu vou fazer uma escrita, né, um write byte do I2C para o endereço do LCD. Eu ainda não sei qual que é o endereço do LCD, né? Vamos primeiro descobrir qual que é o endereço do LCD. Eu sei que tem 2 endereços do LCD possíveis. O endereço 3F e o endereço 27. Quando você compra um controlador da LCD, ele vem com um desses 2 endereços. Tá? Vamos primeiro descobrir qual que é esse endereço. Antes da gente escrever essa função, eu vou aqui para a minha rotina principal. Deixa eu só deixar o código compilando, né? Corrigir os erros aqui para que eu possa fazer isso. Então, eu vou primeiro inicializar o I2C, configurando o I2C, e depois vou escrever, fazer um I2C write byte. Vou testar. Primeiro eu vou tentar escrever no 3F o valor 0. O valor 0 é um valor interessante para testar, porque ele permite que ele vai desligar o backlight, né? Então ele é interessante para testar, porque se eu conseguir achar o endereço do meu LCD, ele vai desligar a luzinha. Então eu vou tentar mostrar aqui, eu vou passar a câmera para a câmera do LCD, deve estar aí embaixo da tela de vocês, e vou rodar esse programa. Se essa função me retornar 1, vamos botar aqui um retorno, né? Um NAC 28T, vamos chamar de volatile, porque eu quero testar, né? Então eu não estou usando ela para nada. E aí, para evitar que o compilador corte essa função, essa variável do meu programa, eu boto um volatile. Então vamos ver se essa chamada aqui, primeiro, apaga a tela do meu LCD e segundo, se o NAC retorna 0, né? O NAC se retorna 1 é porque esse endereço não é válido. Então o NAC está em 0, vou rodar, rodei, o NAC retornou o valor 1, o que indica que esse endereço não é válido no barramento. Então esse endereço não está presente e o meu LCD, inclusive, continuou aceso. Agora vamos testar o outro endereço. Isso aqui vocês vão fazer em casa também para testar qual que é o endereço do LCD de vocês. Mudei o endereço para o endereço 27. Vamos ver o efeito disso. Então eu executo esse código e agora olha só, o NAC está em 0 e o LCD está aceso. Então eu vou rodar essa linha, puf. Vocês percebem que o NAC ficou em 0. E agora vamos esperar um tempinho até a minha câmera Wi-Fi atualizar, porque ela demora um pouco. Mas eu já vejo aqui que o LCD apagou. Nossa, está muito atrasado, gente. Aí, apagou. Vou reconectar ele porque realmente está osso.
Vocês estão me vendo agora? Então, né? Tô sim, professor. Então, beleza. Ótimo. Então, dá para ligar e desligar a luz, né? Fazendo essa chamada aqui, do write_byte, e aí você pode escrever o valor do backlight, né? Que é o bit, se não me engano, ó, 0, o 0 é o RS, o 1 é o RW, o 2 é o enable e o 3 é o backlight. Então, bit 3. Se você escrever 0 e bit 3, ele vai apagar e acender o LED. Então, deixa eu mostrar aqui de novo o meu LCD, para ver esse código funcionando. Então, ó, eu posso acender ele e apagar. Acender e apagar. Então, a tela demora um pouquinho para chegar para vocês, mas vocês estão vendo que a luz do LCD, né, a retroiluminação do LCD, está acendendo e apagando. Então tá, vamos agora para algo mais interessante, que é a gente escrever letras, né? Escrever caracteres. E aí, para escrever caracteres, eu volto aqui para a minha função. Então, novamente aqui, eu estou na minha função write_enable. Eu preciso respeitar aquele processo, né? Que eu tenho que mandar 3 vezes, 3 palavras, um com enable igual a 0, outro com enable igual a 1 e outro com enable igual a 0 de novo. Eu vou mandar o nibble, e na parte menos significativa do nibble, vou mandar, começando do mais significativo, né? O backlight, o enable, o RS, não, o RW, desculpa, RW e o RS. O RS a gente combinou que ia ser o char. O char só pode valer 0 ou 1, né? Porque ele ativa o bit menos significativo aqui dessa palavra. Vou até botar isso aqui como comentário. BT, enable, RW e o RS. O enable, o BT sempre vai estar ativo, né? Então isso aqui sempre vai estar ativo. Vamos fazer uma definição aqui para o BT sempre ficar ativo. Então, BT define BT como sendo o bit 3. O enable vai variar, né? Então vamos fazer um define, o enable é o bit 2, define o RW é o bit 1 e define RS provavelmente a gente não vai usar, mas é o bit 0. Então o enable tem que começar em 0. O RW tem que ser em 0, porque a gente vai escrever, né? É W barra. E aí eu mando primeiro isso aqui. Depois eu mando a mesma coisa, só que com o enable em 1. Então eu faço o enable ir para 1. E depois eu mando a mesma coisa com o enable em 0. Então, essa função aqui, ó, ela escreve o nibble concatenado com o bit de BT e todos os bits de controle. Só que eu estou fazendo o enable pulsar apenas uma vez, porque primeiro eu mando 0, depois eu mando 1, depois eu mando 0. Só que o nibble, gente, ele assume a parte mais significativa dessa palavra. Então é interessante que você pegue o nibble e desloque ele de 4 bits, né, para você alinhar o nibble na parte mais significativa desse byte. Então ele vem aqui para a parte mais significativa, que eu vou escrever nos bits de dados, e depois então eu faço o pulso do enable. Maravilha, super simples. Agora, se eu tenho uma função que escreve um nibble, né, que não retorna nada, inclusive, a void, eu posso escrever uma função que escreve um byte. Então, write_byte vai ter a mesma forma, só que o argumento de entrada vai ser um byte e não um nibble. E aí, já que eu tenho uma função que escreve um nibble, basta eu chamar ela 2 vezes para escrever um byte. O char é algo que o usuário me passa, né? E o byte que eu quero enviar, o nibble que eu quero enviar aqui, eu vou enviar então as 2 partes desse byte. Primeiro eu vou enviar a parte, seguindo lá a lógica do protocolo, né? Eu tenho que enviar primeiro a parte mais significativa e depois a parte menos significativa. Então eu vou mandar
o byte, a parte mais significativa, eu boto ele na parte menos significativa, que é o que essa função aqui espera, e depois eu mando somente a parte menos significativa. Então, eu vou, só por via de segurança, né, filtrar aqui a parte menos significativa desse byte. Manda ms nibble, mais significativo, ms nibble. Então, também é uma funçãozinha bastante simples para escrever um byte. E agora, com essa função de escrita do byte, eu posso passar para funções mais interessantes de inicialização e escrita de caracteres. Professor, Oi, pode com falar. licença. Ali na primeira função, você estava mandando o byte mais significativo primeiro, não é? Aqui, né? Aham. A gente recebe um byte, tá? Mas a gente vai mandar somente um nibble, somente a metade desse byte. E a metade desse byte que eu quero aqui como parâmetro de entrada é a parte menos significativa. Então, eu estou pegando para a parte menos significativa desse byte, deslocando de 4 unidades para ela ocupar a parte mais significativa dessa palavra, né, dessa variável, porque quando eu for enviar, lá no LCD, ele ocupa a parte mais significativa do conversor serial para paralelo. Então, aqui nesse nibble, por exemplo, se eu passei como parâmetro, eu quero escrever o nibble 2. Aí, quando eu faço deslocamento, esse cara vira 2,0, porque andou 4 bits para a esquerda. E agora eu abri espaço, 4 bits aqui de espaço dos bits menos significativos para os bits de controle, que são os bits de backlight, enable, RW e RS. E aí eu vou completar essa parte menos significativa aqui com esses 4 bits aqui. Tá? Ah, entendi. Ficou claro agora, professor. Então, essa pergunta é ótima, porque é uma pergunta realmente bastante recorrente e eu sei que não é tão simples assim de entender. Então, vamos ver agora uma função para escrever caracteres. Vamos chamar de LCD print. E aí eu passei como parâmetro, eu quero passar como parâmetro um ponteiro por uma string. A string, vocês sabem, né? É, na verdade, uma sequência de caracteres que termina com um caractere especial 0. Então, eu vou fazer um loop enquanto essa string não for 0, ou seja, enquanto eu não encontrar o caractere de terminação de string, eu vou escrever essa string no LCD. Basicamente, fazer um LCD write byte, o valor que me passaram, né, da string, e eu vou falar que eu quero escrever um char, e não é uma instrução. Eu vou fazer o isChar ir para 1. Isso aqui, ó, a expansão da macro leva esse valor para 1. E aí eu auto-incremento, né, eu tenho que incrementar esse ponteiro aqui para pegar o próximo caractere. Então, só para deixar mais elegante esse código, porque é um código muito simples, né, eu vou printar caracteres na tela, escrevendo esses bytes usando a minha função writeByte. Certo. Mas isso aqui não é suficiente para o LCD funcionar. Eu preciso inicializar o LCD com uma função de inicialização. Por quê? Esse modo que a gente vai usar é chamado de modo 4 bits. E não é o modo padrão do LCD. O LCD, quando você liga, ele está em modo 8 bits. Então, a gente precisa fazer algumas coisas. A gente precisa mudar o modo de operação dele para o modo 4 bits. E aí, para ver como é que isso funciona, vocês devem consultar a documentação técnica. É a mesma documentação que está lá no finalzinho do módulo 3, tá? Mas dentro da documentação técnica tem uma tabela muito importante, que é essa tabela de instruções. São as instruções que o LCD recebe, além dos caracteres que eu vou escrever nele. As instruções, elas funcionam de maneira bem organizada, tá? Toda vez que você tem o 1, o bit mais significativo, né, quando ele vale 1, todos os bits menos significativos para a direita do 1 são bits de configuração. Então, por exemplo, eu tenho uma instrução chamada clear display, que o bit menos significativo vale 1, e aí ele vai limpar a tela inteira, escrevendo 0 para todos os valores, e depois vai retornar o cursor para o primeiro endereço da tela. Essa é uma instrução lenta, que demora mais de 1 milissegundo para executar.
Eu tenho return home, que é com o bit 1 mais igual a 1, e aí não tem parâmetro de entrada. E eu tenho várias funções aqui, várias configurações. Por exemplo, para mover para onde que o cursor anda, se é para a direita ou para a esquerda, né? Se eu vou incrementar ou decrementar o contador de endereços. Depois eu posso ligar e desligar o display, ligar e desligar o cursor, fazer o cursor piscar, né? E vocês vão brincar com essas configurações. Eu vou configurar aqui padrão algumas coisas, mas a configuração mais importante agora é esse DL, que é o Data Length, né? O tamanho do dado que eu vou inserir. Ele tem dois modos. Quando esse bit vale 0, eu estou em modo 8 bits. Quando esse bit vale 1, eu estou em modo 4 bits, que é o que eu quero usar, porque afinal eu só estou usando 4 bits por vez, né? Os outros 4 bits menos significativos do LCD não estão nem conectados, né? Então eles estão flutuando. Outra coisa interessante aqui é esse N, né? Que é o número de linhas que eu vou usar. Eu quero usar as duas linhas, né? Então esse bit tem que estar em 0. Só que olha só, esses bits aqui, eles têm 4 bits menos significativos, que no modo 8 bits eu não consigo acessar, e eu tenho 4 bits mais significativos que estão configurados. Então, isso aqui é perfeito, porque me torna uma configuração que eu consigo acessar, mesmo em modo 8 bits. Eu consigo transformar ele para modo 4 bits usando os 4 bits mais significativos aqui dessa palavra. Então, eu só posso escrever duas coisas aqui. Ou o valor quando é 1 e 0, o valor do nibble 2, ou o valor 3, né, que é quando é 1, 1. Então, o valor 3 é para voltar o LCD para o modo 8 bits. Desculpa, o valor 3 é para botar ele em modo 4 bits, que é o que eu quero. E o 2 é para voltar ele para o modo 8 bits. Será que é isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Return, display, cursor shift, function set, aqui, DL. Então a gente fala assim, DL quando é 1, volta para o modo 8 bits. Quando DL é igual a 0, vai para o modo 4 bits. Não, então é o contrário do que eu falei, desculpa, tá? Então voltando aqui para a tabela. DL quando é 0 é modo 4 bits. Quando é 1 é modo 8 bits. Então a gente tem que levar esse cara para 0. Tem que escrever aqui 1, 0, né? Eu tenho que entrar no modo 2. Então vamos fazer aqui essa configuração. Então vou fazer um LCD write nibble, que eu quero escrever um nibble, que é o nibble 2. E aí eu quero passar como parâmetro que isso não é um caractere, isso aqui é uma instrução. Tá? As instruções, elas... Oi, estou escrevendo aqui no código sem mostrar para vocês, desculpa. As instruções são caracterizadas pelo valor aqui, ó, do RS igual a 0. Todas essas instruções aqui é com RS igual a 0. É aquele valor do char que a gente estava usando na nossa função. Para essa função específica, a gente vê que o RS é igual a 0. Desculpa, RS aqui. RS aqui igual a 0. Então, para escrever caractere, a única função que a gente quer escrever caractere é quando o RS é igual a 1. Tá? Então, por isso que eu chamo esse bit aqui de ischar, porque para todos os valores ele manda instruções. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso código. Aqui no código, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é entrar em modo 4 bits. Então, vou fazer um LCD write nibble para entrar em modo 4 bits. Então, vou botar o nibble 2 e não vou passar o ischar como 0, né? Ao invés de botar 0, eu vou botar aqui uma instrução que eu já fiz essa macro aqui, ó, lembra? Que vale valor 0. Então, isso aqui faz o LCD entrar em modo 4 bits. Modo 4 bits. A gente vai ver que isso aqui não é suficiente para garantir robustez. Esse código aqui, às vezes, pode não funcionar. Mas, a princípio, intuitivamente, a gente faria isso. Depois que ele está em modo 4 bits, a gente pode usar as operações de write byte, né? Não mais o write nibble. Porque quando eu entro em modo 4 bits, agora o LCD está esperando as escritas de bytes em duas parcelas de 2 nibbles. Então a gente vai usar a nossa função write byte para ficar mais simples. LCD write byte. E aí eu vou escrever
o byte de configuração, né? E aí, a gente tem que olhar lá na tabelinha, né? Então, eu recomendo que vocês abram o documento lá do LCD para vocês acompanharem essas instruções que eu vou passar aqui. Mas olhando para o LCD, olhando aqui para o documento, né? Tá, eu vou abrir com vocês e a gente vai anotando. Olha, eu vou configurar tudo, tá? Vou configurar o Entry Mode, eu vou botar... esse aqui eu não vou configurar não, mas esse aqui, ó. Display On e Off, eu vou configurar como 1. Vou botar o display on, vou ligar o cursor e vou fazer o cursor piscar. Então, vou botar 1, 1, 1, 1, que é o F. Então, eu escrevo 0F. 0F aqui. Vocês não estão vendo, mas depois eu vou voltar e vocês vão ver todas as instruções. Eu quero configurar o cursor. Tá, vamos configurar esse aqui também. Eu falei que ia configurar tudo, né? Set Entry Mode. Então, é 1, o incremento ou decremento e o shift. Vamos ver o que isso aqui significa. Então, eu venho aqui. Tá aqui. Incremento e decremento. Se incremento for 1, o cursor anda para a direita. Se for 0, o cursor anda para a esquerda. Então, eu quero que ele ande para a direita, né? E o shift, se for 1, se for 0, eu shifto o display. Não, shift não é feito, it's not performed. Então, eu quero esse SH igual a 0. Então, se eu quero SH igual a 0 e quero ID igual a 1, então vamos ver como é que fica a nossa palavra. 1, 1, 0. Então, é o valor 4 mais 2 dá 6, né? Então, é o 0,6. Então, vou botar aqui, é o 0,6. 0,6, 0F. Aqui agora é o 1. SC e RL. Vamos ver o que é isso. É esse aqui. SC e RL. Então, SC, cadê? SC, Shift Pattern. Isso aqui só é válido se eu pedir o Shift. Então, isso aqui eu não preciso configurar, tá? Isso aqui só vai valer, ele faz aqui, o Shift Cursor to the Left. Shift Cursor to the Right. Não, eu quero esse aqui. Eu quero, cada vez que eu escrevo um caractere, eu quero levar o cursor para a direita. Eu posso também fazer o display inteiro shiftar, né? Toda vez que eu escrevo. Vocês já devem ter visto aqueles displays, aquelas telas rolantes, né? Que as letrinhas vão andando para a esquerda e as palavras vão aparecendo, né? É essa configuração aqui. Mas eu quero essa aqui, SC0 e RL1. Eu quero essa aqui. Então, 0, 1, vamos ver como é que fica a nossa palavra. Então, é 1, 0, 1, né? 1 na posição 4, então é 1, 4. Então, configuração 1, 4. E function set é a funçãozinha que a gente já viu, né? A gente agora tem a oportunidade de configurar o N e o F, que a gente não tinha antes. N é para o número de linhas e o F é para o tipo de fonte, né? O nosso LCD só dá suporte para o tipo de fonte 5.8, né? Então, vamos ver como é que a gente configura esse cara, vamos ver lá embaixo. O N, o DL a gente viu que eu quero 0 para 4 bits, o N eu quero 1 para ter 2 linhas, e o F eu quero 0. Então, é 0, 1, 0. Vamos ver como é que fica. 0, 1, 0. Então, é 1, 2, 8. Tá? Então, LCD write byte 28. E pronto. E aí eu vou mandar um comando final, que é o clear display, só para ele limpar o LCD para a gente começar com ele zerado, né? Que é o write byte 01. Agora que a gente sabe disso, eu vou mostrar como é que ficou o código. Então, aqui, ó, configura o LCD. Liga o display, cursor, etc. Aqui configura o shift.
vamos botar assim, cursor anda para a direita, e o 28 é modo 4 bits de novo, só que agora com 2 linhas, né? E essa última instrução limpa o LCD. Beleza. Então, deixa eu ver o meu tempo aqui. Estamos dentro do tempo, vamos agora testar. Então, o que eu quero, como é que eu quero testar esse cara? Qual que era o endereço do LCD? Ah, era o endereço 27, tá. Então, vamos aproveitar e colocar essa informação lá na biblioteca do LCD. Então, vou incluir aqui a biblioteca que a gente escreveu do LCD, né? E aqui dentro, eu vou configurar o LCD. Vou levar esses defines aqui para o header. O endereço que a gente achou do meu LCD aqui é 27, tá? Endereço do meu LCD. É o que é usado aqui nas instruções de write byte. E agora vamos testar. Como é que eu testo? Então, na rotina principal, eu primeiro preciso inicializar o I2C e vou inicializar também o LCD. E aí depois a gente pode fazer assim vamos primeiro só escrever LCD print. Vamos escrever um hello world para ver se funciona. E vamos testar. Professor, Oi. um LCD que não tem aquele conversor paralelo serial, a pessoa teria que fazer isso também, né? Porque não daria a comunicação em 2C, né? Aí, para comunicação em paralelo, você tem que controlar os pinos individualmente, né? Você tem que controlar cada pino para gerar o pulso do enable. Então, você primeiro configura o barramento de dados, depois configura os pinos de controle e escreve as suas funções de configuração para escrever uma instrução ou para escrever um caractere, seguindo para escrever nesses pinos, tá? De maneira paralela. Então, é basicamente só usando o GPIO, não precisa usar o I2C. Eu imaginei que o I2C, porque o I2C é serial, né? Não daria. Exatamente. Beleza. Então vamos lá, eu rodei a função de inicialização aqui do LCD, vou mostrar para vocês como que ficou, tá? Só deixar minha câmera lenta para cacilda. Aparecer aqui. Ó, vamos supor que... Deixa eu tentar uma reconexão de novo. Vocês estão vendo aí o LCD? Sim, professor. Tô sim, professor. Mas está lento, né? Mas deu para ver que ele inicializou. Então, por exemplo, aquela linha de caracteres que tinha aqui em cima, agora ela apareceu, tá vendo, só um cursor piscando, e agora eu vou rodar a instrução do Hello World. Vamos ver aqui. Rodei a instrução. Ele já imprimiu na minha tela, mas vai demorar um pouquinho para chegar em vocês. Vamos ver. Deixa eu botar em tela cheia para aparecer. Não, gente, está muito lento. Eu vou usar a minha câmera, tá? Vou usar essa câmera aqui. Então, olha como é que fica. Ele aparece aqui o Hello World. Só que o curioso desse programa é que se você rodar ele mais de uma vez, ele não vai funcionar. Ele nem sempre funciona. Então, se eu pegar ele aqui e... Cadê o Code Composer? Tá aqui. Se eu pegar esse programa e rodar outras vezes... Olha o que pode acontecer. Se eu rodei uma segunda vez, ele escreveu esses caracteres malucos aqui. É o mesmo programa, eu só rodei ele mais uma vez. Ele escreveu esses caracteres malucos porque, na minha função de inicialização, eu não me precavi contra
o fato de eu estar em modo 4 bits. Eu não sei qual que é o modo anterior. Então, se eu tiver em modo 4 bits antes, pode ser que a minha configuração não funcione. E aí ele vai gerar esses caracteres malucos. Então, deixa eu ir aqui na minha função. Deixa eu mostrar o Code Composer de novo para vocês, para ver como é que a gente pode fazer para se proteger contra esse problema. Então, na função de inicialização, aqui eu inicializei já direto no modo 4 bits. Isso não é uma coisa boa. Eu preciso garantir que antes ele vai estar em modo 8 bits. Então, eu vou escrever, em vez de 2, eu vou escrever 3. Eu sei que eu quero funcionar em modo 4 bits, mas eu vou garantir que eu vou entrar no estado de 8 bits antes. Garante que o LCD está em modo de 8 bits. E aí, para garantir, eu vou fazer isso 3 vezes. Vou mandar 3 vezes. O LCD está em modo de 8 bits antes de entrarmos em modo 8 bits. Tá? 4 E aí aí. Oi? 4 aí. É modo 4, tá certo, desculpa. Antes de entrarmos em modo 4 bits. E aí agora, vocês vão ver que quando eu rodar esse código aqui, independente do estado do LCD que ele esteja, ele sempre vai corrigir aquele bug. Então, eu rodei aqui, ele já corrigiu e botou Hello World. Tá? Então, eu posso rodar esse código quantas vezes eu quiser, que ele sempre vai dar certo. Vou rodar aqui a inicialização de novo, para vocês verem. Ó, vou rodar o init, pof. Viu que ele já apagou a tela e está preparado para escrever. Então, printei Hello World. Ele sempre vai funcionar agora. Não vou ter mais aquele mesmo problema de antes. Então, para garantir que isso vai funcionar, você deve sempre executar, você deve primeiro garantir que o LCD está em modo 8 bits, antes de configurar ele em modo 4 bits. Porque senão você perde sincronia na hora de escrever. Você vai escrevendo nibble mais significativo, nibble menos significativo, nibble mais significativo, nibble menos significativo. E aí, quando você agora quer entrar em modo 4 bits, eu não sei em qual nibble que eu estou. Pode ser que eu escreva no nibble errado. E aí eu perco sincronia e os caracteres que vão aparecer são totalmente malucos. Então, pessoal, é isso para a aula de hoje, tá? As funçõezinhas avançadas de LCD eu vou deixar para vocês construírem lá no laboratório. Como, por exemplo, desenhar um caractere customizado, tratar, por exemplo, o Enter, né, o /N. O /N é até fácil de fazer. Deixa eu ver que horas são. Quem quiser ficar, eu vou fazer aqui o tratamento do /N, mas como a gente já passou da hora, eu vou liberar os alunos que já quiserem, que já estiverem com horário e tudo, né, para não ocupar esse tempo de vocês. Então, eu vou mostrar aqui como é que faz, por exemplo, se eu quiser fazer Hello World e botar aqui um /N, né, para dar um Enter. Então, na minha função LCD print, basta eu tratar esse caso. Então, se dentro da minha string eu encontrar um /N, né, um Enter, igual ao caractere /N, aí eu tenho que saltar para a próxima linha. E o curioso é que o LCD, na verdade, ele tem uma organização meio maluca, né? O LCD ele começa lá do endereço 0, 01, até são 16, né? Então vai até o 0F. A linha de baixo, os endereços da linha de baixo, eles são curiosos, porque você passa para o 40 e não para o 10. Depois você vai para o 41 até o 4F. Olhando para o 4 na verdade é o bit 6, né? Bit 6 setado. E aí tem uma ideia aqui interessante, é a gente criar uma variável global que chama a linha atual que eu estou escrevendo. E essa linha vai ser sempre começar em 0, né? Que vai ser a representação desse bit, desse nibble mais significativo aqui. Ou vai ser 0, ou vai ser 4. Então, ou vai ser 0, ou vai ser bit 6, que é o 4. E aí eu vou escrever, então, como é que eu faço para mudar o endereço do cursor? Como é que eu faço para mudar o cursor de posição? Eu tenho que escrever
uma instrução especial. É uma instrução de endereço. A instrução de endereço, depois vocês confiram lá naquele documento que eu mostrei, naquela tabelinha, ela é a instrução de escrita com o bit mais significativo, o bit 7 igual a 1. Então, vou mandar aqui um LCD write byte com o bit mais significativo setado e a linha. E aí a linha, toda vez que eu for escrever a linha, né, eu vou alternar o estado do bit 6, que é aquele valor 4, né? Então, ele vai de 4 para 0, 4 para 0. E aí ele vai, então, mudar do 40 para o 00, 40 para o 00. Né? E aí isso me permite, então, sempre escrever dois valores diferentes, né? Ou 00 ou 40, dependendo da linha que eu estou. Então, eu consigo lembrar em qual linha eu estou através dessa variável global. O byte que eu vou escrever tem o significado de instrução e não de caractere, né? Para dar o enter. Se não for o /n, então vou fazer um else. Se não for o /n, então eu escrevo o byte normalmente. E aí, para avançar, deixa eu tirar esse mais daqui, botar aqui embaixo, str++, para pegar o próximo caractere. Vamos ver se funciona? Vou botar esse hello world aqui 2 vezes. Hello world, nova linha. E aí, vamos ver como é que fica no LCD. Então, ó, vou inicializar, ele vai zerar a tela, tá? Deixa eu botar em tela cheia aqui para vocês verem. Zerou a tela. Agora eu vou rodar aquelas duas linhas, o meu Hello World, puff, e aí ele já pulou para a linha de baixo, olha que bacana. Eu escrevi o endereço 40, né? Para ele mudar o cursor para a posição de baixo. E aí, quando eu escrever nova linha, ele escreve na linha de baixo. Então, é uma forma de você gerenciar o /n, tem que ser manual, né? O LCD ele não entende o caractere especial /n. Tá? E é isso, pessoal. Eu acho que tem muito mais para falar de LCD, mas a parte avançada eu vou deixar vocês fazerem lá no laboratório. Professor, Pois não. tem como mudar a fonte e o tamanho da letra? Do LCD? Isso. Ou não? Só dá para mudar... não dá para mudar a fonte e o tamanho da letra. A fonte é pré-definida. As letras que ele vai usar... Desculpa, compartilhei a tela errada. As letras que ele vai usar, né, os mapas de caracteres que ele vai usar, se encontra no documento, aquele documento que está lá vocês podem obter no laboratório, eu também posso mandar para vocês. Mas ele mostra como é que faz desenhos de caracteres. Ele tem em algum lugar aqui, deixa eu procurar, ele tem um mapa de todos os caracteres. Tá aqui, ó. Ele tem um mapa de todos os caracteres, e ele mostra como é que ele imprime os caracteres com o código que você mandar. Então, a letra A maiúscula, ele desenha dessa forma, e ela é formada pelo byte 41, né? Então, eu tenho aqui o 0100 na parte mais significativa, upper 4 bits, que é o 4, e aqui eu tenho o 0001, que é a parte menos significativa. Então, é o 41, gera o caractere A. Professor, os pinos que o senhor conectou ao LCD na MSP, quais foram? Foram do 4.2 e 4.1, não é? Isso, eu usei a interface B1, né, que está nos pinos 4.1 e 4.2, por uma praticidade que eles estão perto da alimentação de 5 volts. Então ficou bem prático para mim conectá-los aqui, já que esses fios aqui, ó, tá vendo? Esses fios que eu conecto ali no LCD, eles vão todos juntos. Então eu procurei a interface que está perto da alimentação 5 volts. Porque o pino 3.0 e o 3.1, eles estão perto da alimentação de 3 volts aqui. Então, não seria tão prático usar esses pinos aqui. Então, eu optei por usar esses pinos aqui. Ficou mais organizado e eu achei que ficou melhor. Professor, Oi. só um detalhe, lá pro laboratório tem um programinha de teste do LCD, né?
É só tomar cuidado que ele está usando o 3L e o 3.1. Ah, tá, não, mas agora vocês vão fazer a biblioteca de vocês, e aí vocês podem mudar a interface, né? Vocês podem usar qualquer interface que vocês quiserem. Então aqui eu estou usando a interface B1. Não, tranquilo, eu só pensei que fosse um padrão de vocês aí. Não. O Pedro fez uma pergunta aqui, interessante, né? A função I2C WriteByte é feita por Bitpeng? Não, Pedro, o WriteByte é, na verdade, só um invólucro, tá? Um encapsulamento da função write. É a mesma coisa que a função write que a gente fez na aula passada, antes da prova, só que para escrever um byte apenas. Então, ela, na verdade, é isso aqui, ó. WriteByte chama a função I2C write, que é a que a gente escreveu, só que para um valor, para um byte apenas. Então, eu passo o endereço do byte, que é o parâmetro, com valor 1. Isso é mais para facilitar a minha vida na hora de escrever a biblioteca I2C de LCD, desculpa. Divino, você quer perguntar alguma coisa? Professor, naquela tabelinha que o senhor mostrou, tava caracteres katakana. Ele tem um katakana inteiro? Essa tabelinha aqui, né? Fala aí de novo, o que é? Ele tem um katakana inteiro dentro dele, tipo, dá pra escrever até em japonês. Não. Eu não sei o que são esses caracteres aqui não, tá? Eu não sei ler isso aqui não. Você manja de japonês? Isso aí é japonês. Olha só. É o Deve ser alfabeto japonês para palavras estrangeiras. Ah, que bacana. E até Deve ser porque a Hitachi é japonesa, né? Tem o grego também, ó. Alfa, beta, teta, Ah, é mesmo. epsilon. Tem alguns caracteres a mais, de fato. É porque as letras dos caracteres ocidentais, né? Desculpa, dos ocidentais, né? A, B, C até o Z, a maiúscula e minúscula, são poucos, né? Então, dentro de um byte você consegue codificar 256 caracteres, então tem espaço para codificar caracteres em outras línguas. Eu acho que eles usaram isso aqui para os caracteres em japonês e para as letras gregas também. Muito interessante. E tem um espaço aqui, ó, gente, que vocês podem configurar essa linha aqui do 0 até o 8. Não, acho que é do 0. 0 até o 8 aqui. Vocês podem configurar qualquer símbolo que vocês quiserem. Lá no vídeo eu mostrei como é que desenha a carinha feliz, mas vocês podem desenhar qualquer símbolo, um sino, uma barra, progressão, uma seta, o que vocês quiserem dá para desenhar aqui. Professor, uma última coisa, rapidinho. Na MSP, além de conectar os pinos, você conectou o LCD para ficar preso na placa ou não? Ou ele só está em cima Não. mesmo? Ele só está em cima. Esse aqui, ó. Ele está solto, tá? Na verdade, beleza. Você pode pegar e conectar do jeito que você quiser. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês o efeito do offset. Então, se eu mudar esse potenciômetro aqui, você vê que às vezes vai aparecer como se o LCD tivesse completamente apagado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu tentar botar a câmera aqui e ver se eu consigo mudar dinamicamente aqui. Ó, conforme eu for girando ele, vai ter valores que os caracteres começam a aparecer. Tá vendo? E se você girar muito, aí fica tudo branco. Se você descer muito, fica tudo apagado. Então você tem que achar um bom compromisso aí de contraste, onde você começa a ver continua vendo. Eu gosto de ver um pouquinho desses quadradinhos, então eu ajusto para ter um pouquinho de quadradinho e um pouquinho das letras, dessa forma. Então esse potenciômetro aqui atrás vocês têm que ajustar quando vocês receberem o seu LCD novo, porque a gente não sabe qual é o valor de tensão que o LCD funciona, isso é variável, né? Por isso que tem esse potenciômetro. Professor, o jumper que veio no adaptador do I2C do LCD, ele é só para desligar o LEDzinho do adaptador? Não, ele desliga o LED do backlight também, ó. O LCD apaga. Tá. Mas se você olhar bem, eu vou ligar a iluminação da minha câmera para você ver, os caracteres ainda estão escritos, ó. Mas o backlight que não funciona, então é ruim ver de dia, né?
Ou, melhor, sem iluminação. Aí você liga a iluminação traseira para os caracteres aparecerem. Acho que o contraste ficou até ruim, agora ficou melhor. Então, o jumperzinho serve para ligar a iluminação traseira, não o LED vermelho que tem atrás. O seu veio o jumper solto? Não, não. Ah, não ligou a luz, né? Então, usa um outro jumper, ou então conecta com fio para fazer essa ligação. Muito bem, pessoal. Então, deixa eu parar a gravação aqui.